E aí, povo, vamos lá para a nossa aula de hoje. O que nós temos para fazer, inicialmente hoje, é corrigir a atividade que foi passada na semana anterior. A primeira questão: a respeito do fluxo de calor através de uma parede, é correto afirmar que a letra A diz que não depende do material que constitui a parede. A letra B fala que é inversamente proporcional à área da parede. A letra C diz que é diretamente proporcional à espessura da parede. E a letra D diz que é diretamente proporcional à temperatura entre as duas faces da parede. Vamos lá. Pela lei de Fourier, a gente tem o seguinte: nós sabemos que o fluxo de calor ele vai ser a constante de condutividade multiplicado pela área, multiplicado pela diferença de temperatura entre as duas faces, tudo isso dividido pela espessura. Então o que a gente pode perceber? Como nós temos a constante de condutividade, isso quer dizer que o fluxo de calor ele depende do material que constitui a parede. Então já sabemos que a letra A não é verdadeira. Observem que a área está multiplicando. Como a área está multiplicando, quer dizer que é diretamente proporcional à área. Então a letra B também não é verdadeira. Além disso, está dividindo pela espessura. Se está dividindo pela espessura, é inversamente proporcional. O que quer dizer que a letra C não é verdadeira. Portanto, a resposta correta é a letra D. Como aí na fórmula de Fourier, na lei de Fourier, nós temos que há uma multiplicação pela diferença de temperatura. Como essa diferença de temperatura está multiplicando, tudo que é multiplicado é diretamente proporcional. Então, a correta seria, como eu já falei agora há pouco, a letra D. É diretamente proporcional à temperatura ou à diferença de temperatura entre as duas faces da parede. A segunda: a função das roupas de lã usadas no inverno é a letra A, transferir calor do ambiente para o corpo. A letra B, impedir a entrada do frio do ambiente para o corpo. Se lembrem que o frio não existe. Fisicamente falando, o frio na verdade é a ausência de calor. Portanto, a letra B já dá para descartar porque ela está aí ferindo a definição de calor. A letra C, reduzir o calor transferido do corpo para o ambiente. A letra D, ativar a circulação do sangue no organismo, nada a ver. A letra E, reduzir a transpiração, evitando com isso as quantidades de calor necessárias para a evaporação do suor. Pessoal, na verdade, o que ocorre é que a roupa de lã ela vai evitar que você perda calor para o ambiente, vai evitar que o seu corpo perda calor para o ambiente. Quando é que você usa uma roupa de lã? Quando está muito frio. Se lembre que a temperatura do seu corpo é em torno de 36 graus Celsius. E aí se está fazendo muito frio, se está em torno de, 20 graus Celsius, se você não usar uma roupa de lã, você vai perder calor para o ambiente, porque você está mais quente do que o ambiente. Então a função da roupa de lã é essa: reduzir que o calor seja transferido do corpo para o ambiente. Impedir que você perda calor para o ambiente externo. A terceira: indispensável em qualquer cozinha, a escolha da panela adequada depende do material usado para sua fabricação, entre eles o titânio e o aço ferromagnético, que não eliminam metais nos alimentos. Além desses materiais, outros mais comuns são utilizados, como alumínio, aço inoxidável, ferro, cobre, cerâmica, barro, vidro. Analise o caso de uma fábrica que precisa produzir um tipo de panela que esquente rápido e de forma uniforme. Para atingir esse objetivo, ela deverá ser feita de um material que tenha as características específicas apresentadas nos itens a seguir. Qual deles está expresso corretamente? Quando você olha para os itens, você percebe que ele está falando da condutividade térmica do material que compõe a panela e do calor específico. Para a gente dizer se a condutividade térmica é alta ou baixa e o calor específico também se é alto ou baixo. O que a gente pode avaliar? Para esquentar rápido, a panela tem que ter um baixo calor específico. Por que ela precisa ter um baixo calor específico? Porque se o calor específico dela for alto, ela vai precisar de uma enorme quantidade de calor para poder esquentar, para poder variar sua temperatura. Tendo um calor específico baixo,
qualquer pequena quantidade de calor já é capaz de variar a temperatura dela, já é capaz de esquentar, entre aspas, a panela. Então a gente percebe que o calor específico ele tem que ser baixo. Por outro lado, eu quero que a panela aqueça de maneira uniforme. Para a panela aquecer de maneira uniforme, tem que haver condução de calor entre as diferentes partes da panela. Não só entre as partes que estão em contato com o fogo, mas entre as partes também que não estão em contato com o fogo. Para haver então essa condução de calor entre as diversas partes da panela, ela deve ter uma condutividade térmica alta. Desse modo então, eu tenho que escolher a letra A. Eu tenho que ter uma panela de alta condutividade térmica e de calor específico baixo. A 4. Uma barra de alumínio de comprimento igual a 60 cm e a área de seção transversal igual a 12 cm² está isolada com cortiça. Nas extremidades da barra, temos duas fontes de calor, que eu vou chamar de A e B, que estabelecem, respectivamente, as temperaturas correspondentes ao ponto de ebulição da água e ao ponto de fusão do gelo sob pressão normal. Se você olhar a temperatura de A, 212 graus Fahrenheit, é a temperatura de ebulição da água em Fahrenheit. E 32 graus Fahrenheit do sólido B, da extremidade B, digamos assim, é a temperatura de fusão da água. Considerando que o fluxo de calor ao longo da barra é constante, determine a temperatura atingida por um termômetro graduado na escala Fahrenheit e colocado a 45 centímetros da fonte A. E aí, claro, se você olhar pela imagem, inclusive dá para perceber que ele vai estar a 15 centímetros da extremidade B. Qual é a chave dessa questão? É você perceber que o fluxo de calor através da barra é constante. Então, se você calcular o fluxo de calor da extremidade A até o termômetro, é o mesmo fluxo de calor da extremidade B até o termômetro. É com essa igualdade do fluxo de calor que a gente resolve essa questão. Então, vamos lá então. Se o fluxo de calor na barra é constante, o fluxo de calor a partir da extremidade A é igual ao fluxo de calor a partir da extremidade B. Aplicando então a lei de Fourier, nós vamos ter o seguinte: o fluxo de calor a partir da extremidade A é a constante condutividade da barra, multiplicado pela área da barra, multiplicado pela diferença de temperatura entre a temperatura da extremidade A e a temperatura do termômetro. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos pegando esse fluxo de calor de cada extremidade até o termômetro. Então, essa diferença de temperatura é a diferença de temperatura de uma extremidade até o termômetro, sobre o LA, que é a distância do termômetro até a extremidade A. Isso tem que dar igual ao fluxo de calor a partir da extremidade B, que novamente é a constante condutividade multiplicado pela área da seção transversal dessa barra, multiplicado pela diferença de temperatura entre a extremidade B e o termômetro, dividido pela distância do termômetro à extremidade B. Dá para a gente observar o seguinte: dá para cortar as constantes de condutividade, porque o material da barra é o mesmo, a barra é homogênea, então corta os Ks. Também dá para cortar as áreas, porque a área da barra também é constante de uma extremidade até a outra. E vai ficar então apenas que a diferença de temperatura entre a extremidade A e o termômetro sobre a distância da extremidade A até o termômetro é igual à diferença de temperatura entre o termômetro e a extremidade B sobre a distância do termômetro à extremidade B. A gente vai quebrar essa diferença de temperatura. Quebrar como? A diferença de temperatura na extremidade A vai ser a temperatura da extremidade A menos a temperatura do termômetro, que eu vou chamar de T. Lembrando que é esse T, temperatura do termômetro, que a questão está pedindo, sobre o LA. Isso é igual. A diferença de temperatura na extremidade B é a temperatura do termômetro menos a temperatura da extremidade B. Tomem cuidado para não trocarem a ordem desses termos que estão subtraindo. Como o fluxo de calor acontece do mais quente para o mais frio, então por isso a temperatura na extremidade A é maior do que a temperatura do termômetro, e a temperatura do termômetro é maior do que a temperatura da extremidade B. Por isso que eu coloquei aí na segunda fração a temperatura do termômetro primeiro e a temperatura da extremidade B depois. Substituir agora os valores, vai ficar 212 menos T sobre 45 é igual a T, 212 menos T sobre 45
é igual a T menos 32 sobre 15. Dá para a gente simplificar o 45 e o 15 por 15, vai ficar dessa maneira. E aí só nos resta fazer produto dos meios pelos extremos. Então vai ficar 3 vezes T menos 32 é igual a 212 menos T. 3 vezes T dá 3T, 3 vezes menos 32 dá menos 96, é igual a 212 menos T. Letra de um lado, número do outro, 3T mais T dá 4T, 212 com 96 dá 308. Passa agora o 4 dividindo, então a temperatura será 308 dividido para 4. Portanto, 77 graus Fahrenheit é a temperatura que o termômetro irá marcar. Essas 4 primeiras questões, elas todas abordaram a parte da transmissão de calor através de condução. As próximas 4 questões, elas vão abordar o processo de transmissão de calor, de propagação de calor, por meio da convecção. Vamos lá então. A questão 8. A respeito dos fornos utilizados nas cozinhas, explique. A letra A, por que as prateleiras são feitas na forma de grade e com materiais considerados bons condutores de calor. Bem, para a letra A, sendo a prateleira na forma de grade, ela não impede a circulação das correntes de convecção no interior do forno. Por outro lado, sendo essas mesmas paredes, essas mesmas grades de um material condutor, a gente facilita a passagem do calor da grade para os alimentos. E assim a gente aumenta a eficiência do forno. Então, na verdade, o que acontece no forno é uma associação de duas formas de propagação de calor. As grades permitem a propagação do calor por convecção, já que ela permite a circulação das correntes de convecção. E o fato de essas mesmas grades serem de material condutor, as grades esquentando, elas vão conduzir o calor, então, para o alimento. Então, associa-se das duas formas e aumenta-se a eficiência do forno. A letra B. Por que se utiliza lã de vidro nas paredes dos fornos? Bem, nós sabemos que o vidro ele é isolante térmico. Ele não conduz bem o calor. Então, na hora que você coloca lã de vidro nas paredes do forno, você está minimizando as perdas de calor para o ambiente através das paredes. E com isso, então, claro, a gente aumenta a eficiência do forno dessa forma. Questão 9. Por que o ar parado é frequentemente utilizado como isolante térmico? Bem, o ar ele é um mau condutor de calor. Na verdade, o ar ele só conduz calor, entre aspas, não é nem conduz calor. O ar ele só propaga calor quando ele é utilizado nas correntes de convecção, que ele acaba fazendo a movimentação do calor. Mas conduzir mesmo, ele não conduz. Dessa forma, então, se o ar ele é um mau condutor de calor, se a gente conseguir aprisionar ele em um determinado ambiente, a gente evita as correntes de convecção, porque ele está aprisionado, e ao mesmo tempo, ele sendo um mau condutor, a gente evita as trocas de calor para o ambiente através do ar. Por isso, então, que ele é utilizado como isolante térmico de maneira aprisionada. Na verdade, esse processo de aprisionar o ar para ser utilizado como isolante térmico, ele é um dos processos que faz com que o isopor seja um isolante. Porque se vocês cortarem, por exemplo, uma placa de isopor, você vai perceber que dentro das placas existe muito espaço onde tem preenchimento por ar. Esse ar está aprisionado dentro daquelas lacunas que tem dentro da placa de isopor. Com isso, então, sendo o ar mau condutor e estando aprisionado, evita-se a propagação de calor e o isopor, então, se torna isolante, como a gente conhece. Questão 10. Em um planeta onde não existem fluidos, não é possível a propagação de calor por qual desses processos? Lembremos, as 3 formas de propagação de calor. A condução se propaga principalmente nos sólidos. A convecção se propaga principalmente nos fluidos, líquidos e gases, né? E a irradiação é a única que se propaga no vácuo. Desse modo, então, se nesse planeta não tem fluido, não vai ter como haver a propagação de calor por convecção, já que a convecção é a que ocorre nos fluidos. Desse modo, então, a correta é a letra B. A 11. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre principalmente em que meios? Acabei de falar. A convecção ocorre principalmente nos fluidos, ou seja, em líquidos e em meios gasosos.
Questão 15. Considere uma pele com emissividade de 0,9 e área aproximada de 1,2 metros quadrados. Isso a temperatura de 60 graus Celsius, em um ambiente com temperatura média de 37 graus Celsius. Determine, na letra A, o poder emissivo da pele. Bem, pelo enunciado, nós percebemos aí que a constante de emissividade da pele é 0,9. A temperatura da pele, a temperatura em que está o ambiente da pele, 60 graus Celsius, que quando eu passar para Kelvin, 333 Kelvin. Isso nós sabemos que a constante lá de Stefan Boltzmann, ela é 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. Pela lei também de Stefan Boltzmann, nós temos o seguinte: a emissividade da pele, ou o poder emissivo da pele, vai ser a emissividade multiplicado pela constante, multiplicado pela temperatura elevada à quarta potência. Então você pega a emissividade 0,9, a constante 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 e a temperatura em Kelvin, 333 Kelvin, elevado à quarta potência. Eu peguei 0,9 vezes 5,67 dá 5,103, repete vezes 10 elevado a menos 8. Resolvendo aí numa calculadora, 333 elevado a 4 vai dar 12 bilhões, 296 milhões, 370 mil, 321. Esse valor multiplicado pelo 5,103, isso vai dar 627 bilhões, 483 milhões, isso vai dar 62 bilhões, 748 milhões, 377 mil, 748,63, vezes 10 elevado a menos 8. Esse 10 elevado a menos 8, desloca a vírgula agora 8 casas para a esquerda. Quando eu deslocar a vírgula 8 casas para a esquerda, vai dar aproximadamente 627,48 alguma coisa. Isso aí, tomando de maneira aproximada, dá aproximadamente 627,5. Lembrando que o poder emissivo ele é medido em watts por metro quadrado, então nós temos 627,5 watts por metro quadrado como poder emissivo dessa pele. A letra B ela pergunta a potência que a pele irradia para o ambiente. Bem, sendo a área da pele 1,2 metros quadrados, a temperatura ambiente 37 graus Celsius, que dá 310 Kelvin, e a temperatura da pele nesse ambiente 333 Kelvin, que é 60 graus Celsius, e pegando aí a constante de Stefan Boltzmann, nós vamos ter que para essa potência irradiada, ela vai ser a emissividade vezes a constante, vezes a área, multiplicado pela temperatura ambiente a quarta, menos a temperatura da pele a quarta. A emissividade 0,9, a constante 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, a área da pele 1,2, aí você pega a temperatura ambiente 310 elevado a 4, menos a temperatura da pele 333 elevado a 4. Resolvam essas potências aí numa calculadora, dá esses valores enormes aí que eu não vou ler, mas prestem atenção aí direito. Entre parênteses está o valor das potências e fora do parênteses está o resultado de 0,9 multiplicado por 5,67 multiplicado por 1,2. E eu repeti o 10 elevado a menos 8. Resolvi a subtração entre parênteses, dá esse valor que continua entre parênteses. Pega esse valor, multiplica pelo 6,1236, dá esse número aí meio grandinho, multiplicado por 10 a menos 8. Esse 10 a menos 8 desloca a vírgula 8 casas para a esquerda. Quando eu deslocar a vírgula 8 casas para a esquerda, vai dar menos 187,45 aproximadamente. Portanto, nós vamos ter que a potência irradiada pela pele dá aproximadamente menos 187,45 watts, aproximadamente isso. Observem que a potência ela deu negativa. Se a potência deu negativa, isso quer dizer que o corpo perde calor. Por que esse corpo vai perder calor? Porque ele está em um local onde a temperatura do corpo é maior do que a temperatura ambiente. Toda vez que a temperatura do corpo for maior do que a temperatura ambiente, o corpo vai perder calor.
Então você tem aí uma potência irradiada negativa. Toda vez que a temperatura do corpo for menor do que a temperatura ambiente, o corpo vai receber calor. Então, nesse caso, a potência irradiada daria positivo. Questão 16. A superfície do Sol apresenta uma temperatura de aproximadamente 5.700 Kelvin. Determine a potência total irradiada pelo Sol, sabendo que o seu raio é de 7 vezes 10 elevado a 8 metros, e considere a sua emissividade como sendo de 0,97. Considere o π igual a 3 e, além disso, o Sol como sendo uma esfera. Bem, nós devemos primeiro calcular a área do Sol. Por quê? Essa potência irradiada, ela depende da área do Sol. Então eu tenho que primeiro saber qual é a área dele. Como o Sol ele é uma esfera, eu tenho que utilizar a fórmula da área da esfera. E a fórmula da área da esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Pega aí então o π aproximadamente igual a 3 e o raio do Sol aproximadamente 7 vezes 10 elevado a 8 metros. 4 vezes 3 vou resolver daqui a pouco. Fiz primeiro a potência. 7 ao quadrado dá 49. 10 elevado a 8 ao quadrado dá 10 elevado a 16, porque é potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 4 vezes 3 vezes 49 dá 588. Repete o vezes 10 elevado a 16. Se eu pegar então e colocar em notação científica, o 588 ele é 5,88 vezes 10 ao quadrado. Isso multiplicado por 10 elevado a 16, quando eu juntar os expoentes, vai dar 10 elevado a 18. Portanto, a área aproximada do Sol, 5,88 vezes 10 elevado a 18 metros quadrados. Eu vou então agora calcular a potência irradiada por ele. Pega a fórmula da potência irradiada e aí nós vamos substituir os valores. A emissividade 0,97, a constante 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, a área do Sol 5,88 vezes 10 elevado a 18 e a temperatura do Sol, que é 5.700 Kelvin, em notação científica dá 5,7 vezes 10 elevado a 3. Tudo isso elevado à quarta potência. Peguei então, multipliquei o 0,97, o 5,67, o 5,88. Quando eu multipliquei, deu esse 32,339412. 10 elevado a menos 8 multiplicado por 10 elevado a 18 dá 10 elevado a 10. Quando eu peguei 5,7 elevado à quarta, deu 1055,6001. E 10 elevado a 3, a quarta potência, dá 10 elevado a 12. Então agora eu vou multiplicar número com número, potência com potência. Multiplicando número com número, eu chego nesse 34.137, um bando de quebrado. Quando eu multiplico 10 elevado a 10 pelo 10 elevado a 12, dá 10 elevado a 22. Eu vou pegar esse 34.137 e vou colocar em notação científica. Para isso eu vou ter que colocar a vírgula entre o 3 e o 4. Vou deslocar a vírgula 4 casas para a esquerda. Então ele daria aproximadamente 3,4137 vezes 10 elevado a 4, que quando eu multiplicar por 10 elevado a 22, vai dar 10 elevado a 26. De maneira então que a potência irradiada dá aproximadamente 3,41 vezes 10 elevado a 26 watts. Dessa forma então a gente finaliza a correção da atividade. Eu passo uma outra atividade como encerramento deste assunto e aí a gente finaliza tudo que se ia estudar sobre propagação de calor.